Olá, eu sou a professora Viviane Wischenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Diálogos Plurais. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão para o seu DPP, o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por que a diversidade e a inclusão podem contribuir para essa jornada pessoal e profissional? Como fazer isso? Então, preparei um conteúdo muito bacana para nesse episódio te dar dicas preciosas de como avançar neste tema, para que ela possa se tornar muito mais, então, do que um tema, e sim como uma proposta de vida. Nós vamos olhar para o conceito de diversidade e inclusão e entender essa vertente em 3 níveis: nível pessoal, nível profissional e nível de sociedade. Eu sou doutora em educação, trabalho com a temática da educação nas relações étnico-raciais e pesquiso diversidade, equidade e inclusão, tanto na educação básica quanto superior, e esse tema, ele permeia também a minha docência no dia a dia, tanto nas aulas de desenvolvimento pessoal e profissional, nos diferentes cursos de graduação, quanto também na atividade acadêmica de inclusão e acessibilidade em contextos profissionais. Bom, vamos começar então pensando o que é a diversidade, né. Você já deve ter ouvido muito sobre essa temática, mas muitas vezes a gente escuta e entende, mas não, vá aprofunda para pensar o conceito, o que que significa. Então, segundo algumas referências que a gente tem, a diversidade ele é um conceito bastante amplo, que inclui todas as formas da qual as pessoas diferem uma das outras, envolvendo então diferentes características de que faz alguém singular ou algum grupo, então, diferente um dos outros, incluindo marcas identitárias como raça, etnicidade, gênero, orientação sexual, a questão da deficiência, religiosidade, linguagem, nacionalidade. Então, todas nós, né, todas as pessoas têm várias vertentes, várias possibilidades de sermos diversos, somos diversos um dos outros, e a gente fala sobre isso, e ao caracterizar a nossa diversidade, ela passa pela linguagem, e a gente tem então infinitas maneiras de diferenciar então um grupo do outro ou uma pessoa da outra. E muitas vezes, todos nós, a gente é composto por diferentes pertencimentos identitários, que é o que a gente vai chamar aqui, posições de sujeito também é uma possibilidade, e a gente então utiliza perspectivas interseccionais para poder nomear. Então, quando a gente pensa a diversidade, de um determinado grupo, de uma população indígena, por exemplo, a gente está identificando a característica, né, racial de ser indígena, mas a gente sabe que a população caingangue é totalmente diferente da população pataxó, e toda a organização de pensar a cultura, os meios de vida, a questão, sociocultural de modo geral, mas a gente também tem muitas questões que identificam com, quem não é indígena, como a questão da pessoa, do gênero, né, da orientação sexual, das perspectivas aí que vão caracterizar a diversidade como um todo. A diversidade é uma riqueza, né, gente, a gente pode pensar de muitas maneiras, ao longo do tempo, essa diversidade ela passou a ser reconhecida e valorizada, né, e a gente está num caminho para que isso seja algo bem mais forte. Infelizmente, muitas pessoas ainda sentem uma intolerância à diversidade, não acolhem bem as diferenças, e isso faz parte da educação, da formação de todos nós, mas aqui, na perspectiva que eu vou trazer para vocês, a gente vai sempre olhar a diversidade como algo que engrandece, que enriquece, que traz novas perspectivas, que traz inovação. Então, se a diversidade ela é tudo isso, né, envolve a singularidade, as representações, as múltiplas pertencimentos identitários, a inclusão
ela vai, então, ser um movimento muito amplo. A gente também, com base em vários referenciais da filosofia, da sociologia, a gente tem dito que a inclusão, ela é um imperativo, né, ela vem desde os anos 90 para cá como algo cada vez mais forte, mais potente, até chegar ao ponto que a gente, não consiga negar a importância da inclusão, né, por via das políticas inclusivas, por via das dimensões de Estado, a inclusão está no nosso meio, queremos nós ou não, né. Mas aqui na nossa perspectiva, a gente vai defender a inclusão como algo fundamental, vamos lutar por ela, mas também fazer os tensionamentos que são necessários. Então, a inclusão pode ser entendida como ato de criar um ambiente no qual qualquer pessoa ou grupo pode se sentir bem-vindo, respeitado, apoiado e valorizado para participar totalmente daquele ambiente. Então, um clima, um espaço que seja bem-vindo e inclusivo, ele envolve as diferenças e oferece respeito, não só em palavras, mas em ações para todas as pessoas. Então, a inclusão, ela vai além da diversidade, porque uma vez você tem a diversidade, você precisa, focar então em como as diferentes pessoas que compõem aquele espaço se sentem pertencentes, né, e podem então, garantir, e viver, né, de forma segura, de forma respeitosa, para que desempenhe então o melhor de si e crie esse espaço inclusivo. Vejam que especial, né, desde a família, desde a da escola, todos nós temos muitas memórias de como a gente foi, incluído ou quando nós não fomos incluídos de alguma maneira. E nossas marcas, nossas memórias trazem muito forte isso, e então a inclusão e a diversidade, ela é algo que pertence a todas as pessoas, envolve toda a sociedade, serve para todos nós, mas obviamente quando a gente fala sobre esse tema, a gente vai sempre, lembrar de tantas pessoas que historicamente não foram incluídas nos diferentes espaços por conta da exclusão, por conta das formas de violência, de dominação, da escravidão, né, da discriminação, e tudo isso hoje gera uma necessidade muito grande de promover ações inclusivas para trazer, para fomentar o avanço daquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade do ponto de vista, histórico, né. Então, é sobre isso que a gente fala, e a Vernan Myers, que é uma, referência internacional, nessa temática, ela foi a vice-presidente de inclusão do Netflix, ela tem uma frase que se tornou muito famosa, que diz: "Diversidade é ser convidada para a festa, enquanto a inclusão é ser chamado para dançar". Então, se a gente for pensar, né, a festa é o espaço em que, nós queremos, integrar, nós queremos fazer parte, mas não basta só estar na festa, a gente quer também participar totalmente dela, e dançar envolve esse movimento. Então, nessa perspectiva dos conceitos de diversidade e inclusão, a gente avança agora para pensar esses 3 níveis, que é o pessoal, o profissional e, também a nível, mundial, a nível de sociedade. Vamos lá? Então, começando a nível pessoal, o nível pessoal, ele compreende, né, a sua relação consigo mesmo e com os outros. Então é um exercício aqui que eu vou convidar vocês para fazerem sobre o seu desenvolvimento pessoal, sobre o seu autoconhecimento, sobre o seu protagonismo e a sua história. Então, quais as posições de sujeito, que você assumiu ou vem assumindo ao longo da sua vida? Quais são os seus pertencimentos identitários que você reconhece na sua história de vida? Elas proporcionam, elas refletem experiências de inclusão ou de exclusão?
quais lugares você ocupa em relação à diversidade, né? O que você já teve oportunidade de conhecer, de experienciar até o momento, em termos culturais, e que também envolve relações afetivas e sociais próximas, né? Tanto com familiares, com amigos ou colegas de trabalho. Você se considera uma pessoa privilegiada? Em quais sentidos? Então, essas perguntas, elas são importantes para a gente ir pensando como que a gente se identifica, né? Eu me identifico como uma mulher branca, uma mulher branca, heterossexual, cis, uma mulher que também é professora, é esposa, é mãe, hoje está, né, em nível de classe média, uma mulher que atua em determinados espaços, uma mulher que é ativista. Então eu vou caracterizando as minhas identidades, né, para falar no plural, e isso vai dizendo de coisas que eu sou e vai trazendo para mim, também refletindo sobre experiências que eu tenho, né, coisas que eu vivi, coisas que eu experienciei e que vão adicionando elementos a minha identidade, a minha concepção pessoal, justamente por reconhecer, né, coisas que, eu tenho e que eu não tenho, coisas que eu vivo e que eu não vivo. Eu também posso dizer que eu sou uma mulher sem deficiência, que, tenho a oportunidade de tempos em tempos viajar para outros espaços, ter contato com outras culturas, que eu valorizo a diversidade cultural e por isso, isso já me abastece em termos de conhecimento, que como ativista eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas negras, com pessoas indígenas, com pessoas com deficiências e isso traz muito para mim, também, da relação que eu tenho em relação à minha vida e à sociedade. Então, o convite a nível pessoal é que vocês possam pensar quem vocês são, quais são as marcas identitárias que constituem a tua história, a tua subjetividade e como é que isso te posiciona em relação a essa temática da diversidade e da inclusão. Você é uma pessoa privilegiada em alguns sentidos, você é uma pessoa que precisa, e luta por políticas de inclusão para se sentir incluído, você é uma pessoa que viveu situações de exclusão e discriminação pela sua, identidade racial, de gênero, de orientação sexual, né, ou pela deficiência. Então tudo isso, são elementos para a gente pensar nesse nível pessoal, porque é fundamental que a gente reflita, então, quem nós somos. E uma sugestão que eu dou, que é uma dica bem preciosa, e a gente faz esse movimento também em sala de aula, é, pegar aí uma folha em branco, uma caneta ou um bloco de anotações, como vocês acharem melhor, e tirar um tempo para escrever, né, para se caracterizar em palavras mesmo. É importante trazer para a linguagem como vocês se identificam. Né, e depois refletir a partir das palavras que vocês forem trazendo, o que que isso significa em termos de experiências sociais, tá. Tudo isso para que vocês possam se tornar uma pessoa mais empática, mais colaborativa, mais atenta, mais respeitosa, mas também aberta ao novo, porque uma vez que a gente reconhece quem a gente também consegue pensar o que nos falta, que experiências que a gente teve oportunidade de pouco conviver até então, e nessa abertura, a gente também pode, compreender qual é a nossa jornada de aprendizagem aí, para que a gente possa se tornar uma pessoa mais inclusiva, tá. Então, esse é o nível pessoal. A nível profissional, a gente vai aí trazer toda uma questão, envolvendo a sua profissão, né, os espaços profissionais em que cada um de vocês atua, né, ou o mundo do trabalho de modo geral. E um elemento aqui que é ponto de partida é pensar que a diversidade e a inclusão, elas importam e muito no mundo profissional, e elas são uma grande tendência, elas ainda são consideradas inovação. Então, empresas multinacionais vinculadas à tecnologia têm liderado, mas não só elas, várias outras
frentes, né, a preocupação em desenvolver um local mais saudável para todos. E isso envolve também a diversidade dos profissionais, envolve a ampliação dessa diversidade a partir de pesquisas, de mapeamentos que vão mostrar quem são as pessoas que atuam nos diferentes espaços, quem são as pessoas que lideram, de que maneira a diversidade e a inclusão ela circula, nos diferentes setores da organização. E tudo isso, começa, há 10 anos atrás, né, e foi né, claro que tem iniciativas antes disso, mas, assim, a gente vê isso vindo com muito mais força nos últimos anos, especialmente no Brasil. Foi publicado em 2015 um relatório muito importante da McKinsey Company, que é uma assessoria, uma consultoria internacional, que trouxe como título Why Diversity Matters, então por que a diversidade importa, e eles começaram a mostrar que as empresas inclusivas, orientadas para a diversidade, que tinham políticas de diversidade, equidade e inclusão, conseguiam obter lucros maiores que 30%, né, e conseguiam avançar e proporcionar inovação, muito muito maior, né, do que antes de alcançar esses índices. Depois, em 2019, foi publicado também um dossiê, do Instituto Ethos, em parceria com a revista, agora eu esqueci o nome da revista, mas eu vou colocar aqui na referência para vocês, porque isso é um material muito interessante, eu gosto bastante de usar, que mapeou as 100 empresas mais inclusivas do Brasil e foi trazendo, vários resultados aí de ações importantes em relação, às organizações. Mas a gente sabe, né, que colocar isso em metas, desenvolver um plano para a diversidade e inclusão, elas são, é um movimento que nem sempre é fácil, é um movimento que muitas vezes não recebe apoio suficiente em termos de recurso, em termos de equipe, em termos de formação dos profissionais. Mas o que que a gente percebe? Não adianta a empresa só, promover ações se as pessoas não engajarem. Então, se de um lado, a nível de liderança, é fundamental uma liderança que seja preparada e que tenha uma formação sobre a temática da diversidade e a inclusão e veja isso como algo que agrega na organização. Por outro lado, puxar esse movimento a nível de organização sem tocar no nível pessoal, que é justamente uma percepção mais profunda, conceitual, refletida, né, das pessoas que compõem essa organização e não só aqueles que precisam ser incluídos, mas especialmente aqueles que são as pessoas como eu, que se reconhecem privilegiadas e que precisam estar abertos e compreender e mobilizar esse movimento da inclusão de forma conjunta. Sem isso, não avança, né. Então a gente tem, por exemplo, um caso que é muito emblemático e que me chamou muito a atenção, que é o caso do Carrefour. Na época, em 2019, quando, saiu então, esse dossiê, a Carrefour era uma das empresas consideradas mais inclusivas. E, no entanto, a gente teve aquele caso aqui em Porto Alegre muito grave, né, muito sério, né, que foi reconhecido como uma situação de racismo, da morte do Beto, que inclusive gerou um conjunto de ações, né, que a Carrefour teve que fazer, por conta, dessa morte, né, dessa violência extrema que aconteceu. E vejam, né, isso ocorreu por parte dos funcionários terceirizados. Então, muitas vezes a gente tem esse movimento, mas ele não atende toda a empresa, toda a organização. Então, a gente também precisa pensar isso em todos os níveis e ir, olhando, continuamente para que esse movimento ele, seja qualificado, né. Um termo interessante também que tem surgido nos últimos anos aí, desde 2021, 2022, é um termo em inglês que se chama diversity fatigue, quer dizer fatiga da diversidade,
que a gente tem discutido pouco aqui no Brasil ainda, por conta também das resistências, por conta de que esse movimento ainda está em expansão nas empresas, mas quer dizer, de modo geral, assim, claro que isso merece pesquisa e merece um aprofundamento do que eu tenho falado. Ele pode ser aprofundado, inclusive e desdobrado em outros episódios desse podcast. Se vocês tiverem interesse, podem ir comentando e pedindo mais sobre isso, né, porque esse é um tema que eu também, tenho me dedicado. Envolve o cansaço da diversidade, não só a nível geral, das pessoas não quererem mais ouvir falar sobre isso, né, e esses dias eu tive uma experiência parecida, num espaço de atendimento meu particular, num espaço médico, em que alguém me disse, ao eu ouvir sobre o que eu trabalho, eu disse: "Ah, daqui a pouco nós vamos ter que trabalhar ao contrário", né. Ela quis dizer que, a gente estava falando tanto sobre equidade, sobre promover a diversidade, que as pessoas brancas iam precisar ser incluídas, né. Então, esse comentário ele mostra que as pessoas têm ouvido falar sobre isso, talvez em alguns espaços, e elas acham que tudo está resolvido, que tudo já está encaminhado, que a gente tem que se preocupar com as pessoas que historicamente tiveram uma oportunidade. Então foi um diálogo muito interessante, assim, porque a partir de algumas perguntas que eu fiz para ela, ela mesma foi se dando conta de que as coisas estão muito distantes ainda de um cenário, que a gente possa falar de fato em inclusão, especialmente no Brasil, né, gente, porque falar sobre diversidade, equidade e inclusão em algum contexto de país europeu desenvolvido é uma coisa, mas falar em um país, como o Brasil, que teve quase 400 anos de escravidão e que ainda vive intensamente a herança desses processos de dominação de uma maneira cotidiana, né, de uma maneira em que a gente, de fato vê uma desigualdade profunda, especialmente marcada pela pobreza, pela falta de acesso, né, a condições básicas de vida. A gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar, mas a gente começa com essa consciência da importância da diversidade, da inclusão e desse posicionamento de qual é a minha contribuição enquanto pessoa nesse lugar, queira eu ou não, né. Porque eu também quero uma oportunidade, eu também quero viver em um espaço melhor, eu também quero uma sociedade mais segura, uma sociedade em que tem um nível de vida em que eu caminhe pelas ruas, em que eu saia por aí e eu consiga ver, né, um espaço de qualidade, né, e isso impacta na vida, melhor para todos, né. Então, é isso que a gente quer. Mas por fim, né, ainda sobre a questão da fatiga da diversidade, ela também pode envolver as pessoas engajadas diretamente com isso, ao perceberem que as ações pelas quais elas lutam não têm andamento, né. Então a gente tem que ficar alerta e pensar que, a gente precisa de fato fazer a nossa parte, isso é um movimento enquanto sociedade, porque a gente chama de sociedade inclusiva. E aí a gente vai para o terceiro nível, né, dessa reflexão que eu, elaborei para nós aqui, que é a nível de sociedade. Como é que a inclusão e a diversidade, ao contribuírem com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, podem também avançar a nível de sociedade. Então, eu tenho aqui, 2 elementos para trazer, né. Um deles é, a gente pode pensar a própria ODS 2030, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem vários objetivos que vão mostrando, de determinadas formas, como a inclusão e a diversidade são fundamentais, mas eu vou mencionar especialmente o ODS 11, que significa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Ora, a gente sabe o quanto tudo isso é algo muito amplo para pensar a nível de mundo, mas também é fundamental. Então, as Nações Unidas, as organizações mundiais, né, elas têm mobilizado aí esforços e isso deve ser feito de em todo, o nível para que, os países mais desenvolvidos, para que as grandes organizações contribuam, né, com, a inclusão e a diversidade dos seus ambientes, mas também contribuam nas áreas que precisam de mais atenção, né. E o segundo elemento é que quando a gente fala a nível,
de sociedade, a gente pode incluir, né, e claro, essa terceira palavra ela está em todos os níveis, mas eu quis trazer ela especialmente nessa última parte, que é a equidade. Então, a gente tem usado a expressão, diversidade, equidade e inclusão, né, que é, em inglês DEI ou DEI, né, em português, que significa então contribuir com ações locais e globais para promover uma sociedade mais inclusiva para todas as pessoas, com proteção aos direitos humanos, que promove então a dignidade humana para todos. Então a equidade, que é um termo, assim, que eu particularmente, né, entendo que, caracteriza muito da minha luta, né, na perspectiva da equidade racial, mas aqui a equidade ela é entendida como o tratamento justo, como acesso, como a oportunidade, como um avanço para todas as pessoas, né, e, a eliminação de barreiras que, historicamente têm evitado, então, a total participação de alguns grupos, né. Então, promover a equidade envolve ampliar a percepção da justiça social, né, dentro de processos e procedimentos, dentro de práticas, de ações, de políticas de determinadas, né, de diversas instituições, não só a nível de governo, mas desde os espaços, próprios, desde as empresas privadas, né, de modo geral, para que possam ter uma distribuição mais justa, dos recursos. Então a equidade, ela é fundamental para a inclusão acontecer. Eu sempre gosto de pensar que a diversidade é o começo de tudo, né, porque se a gente tem um espaço que não é diverso, a gente, já está perdendo, né, a gente está vivendo em um local aparentemente, pacífico talvez, porque todos nós podemos pensar parecido, podemos ter histórias semelhantes, mas a gente está perdendo muito em termos de oportunidade de conviver com pessoas diferentes. E o que os estudos têm mostrado é o quanto a diversidade, justamente porque ela traz múltiplas perspectivas, múltiplas formas de ver as coisas, né, ela pode ampliar e muito a percepção da inovação. Então, a diversidade é o primeiro movimento e a equidade é as ações que vão fazer com que a inclusão aconteça. E a inclusão é algo que está sempre no nosso horizonte. No horizonte, porque a gente talvez nunca venha a ter uma sociedade perfeitamente inclusiva. A gente vai ter a inclusão acontecendo em grande nível em alguns segmentos, mas a exclusão também presente em vários outros, né? Então, inclusão e exclusão andam juntos, né, andam muito próximos e, é por isso que a gente também, né, no âmbito do grupo de estudos de inclusão do IGEP, coordenado pela professora Maura Corsini Lopes, a gente tem falado muito em processos de exclusão, né, mas a inclusão é algo que está aí para nós como um ponto, assim, inquestionável e que cabe a nós também nos atualizarmos e conhecermos isso, para que a gente possa ter, então, aí as dicas, né, dicas preciosas para a gente ser essa pessoa que vai incluir diversidade e inclusão no desenvolvimento pessoal e profissional. Então essa abertura para aprender sempre, né, a vida em sociedade, na família, no trabalho, até com amigos, ela é muito diferente das bolhas em que a gente muitas vezes é posto em algumas salas de trabalho ou mesmo nas redes sociais, né. Então, se abrir para o diálogo, entender quem eu sou e quem eu não sou, o que eu tenho de experiências e o que eu não tenho, e a gente poder ter esse diálogo franco, especialmente com quem pensa diferente de nós, com quem vive situações diferentes, né, então esse respeito, né, o conhecimento para poder fazer diálogos produtivos no sentido da inclusão, né, e tudo isso vai nos direcionar para uma atitude de inclusão. A atitude de inclusão é um termo aí, muito especial que eu trago, que é com base nos estudos da professora Priscila Provin, que estudou a inclusão na universidade. Ela está ancorada numa perspectiva de Michel Foucault, de atitude, que tem a ver com um ethos, com um certo modo de ser e de agir, que é uma orientação ética, são princípios da nossa vida. Então isso serve para todos nós, pois, pertencer a um grupo minorizado,
né, historicamente minorizado, pertencer a algum grupo que sofreu e sofre situações de inclusão, também não quer dizer que a gente às vezes não pode reproduzir a outras formas de discriminação. Então, diversidade e inclusão, ela serve para todas as pessoas. Não é só para quem tem deficiência, não é só para quem é negro, não é só para quem é da comunidade LGBTQIAPN+, e também não é só para quem precisa favorecer a inclusão, sendo pessoas privilegiadas porque não integram grupos minorizados. E isso é o que a gente tem discutido, né, de modo geral, assim, mas abrindo para questões, para situações, para exemplos que podem te convidar a pensar de forma mais específica aí diferentes situações. Então, o que a gente quer com esse podcast aí, que talvez inaugura um conjunto de outros episódios com esse conteúdo, é que você seja uma pessoa construtora de pontes a favor da diversidade e da inclusão. Para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Lembrem que a gente sempre pode aprender mais para promover a inclusão e a diversidade nos níveis pessoal, profissional e também a nível de sociedade, né? O quanto tudo isso envolve cada um de nós. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você achou que pode gostar desse conteúdo e eu me coloco à disposição para outras interações, para outros diálogos, para a gente comentar e discutir isso em outros espaços também, certo? Desejo a você aí um ótimo final de semana, um ótimo contínuo, né, desse mês que está aqui ainda começando, deste ano também que está começando, e até logo, tá? Um abraço.